Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no O Que Cresci Ouvindo. E a nossa conversa de hoje será sobre o disco Lado B e Lado A, da banda O Rapa. O disco Lado B e Lado A foi lançado em 1999 e chama a atenção imediatamente pelo seu título, Lado B e Lado A, e pelos elementos que constituem a sua capa. O mais engraçado desse disco é que ele foi lançado curiosamente no mesmo ano de um documentário que dialoga diretamente com a sua obra, que é o documentário Notícias de uma Guerra Particular, do diretor João Moreira Salles. Esse documentário fala exatamente sobre essa relação que existe entre polícia, moradores da periferia e traficantes, né? E as resistências do poder paralelo frente ao Estado. O bairro do Jockey é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque lá no Jockey eu vou dizer como é que é. O disco Lado B e Lado A também chama atenção pelo seu título, porque Lado B e Lado A. Essa lógica constitui a lógica do binarismo que existe tanto entre domínios de facções, em uma e outra, então o Lado B e o Lado A, o Lado A e o Lado B. Também entre a lógica Estado versus poder paralelo, Lado A e Lado B. E também entre a lógica que a gente pode estabelecer entre as áreas ricas do Rio e as áreas pobres do Rio de Janeiro. Então, são áreas muito próximas, mas com tanta distância de realidade social. O disco Lado B e Lado A, que saiu em CD originalmente, quando foi lançado em vinil, posteriormente, tem como seu início o Lado B e não o Lado A, como todos os discos na música brasileira. Então, propositalmente, o Lado B é o lado que primeiro vem a tocar, seguido pelo Lado A, desconstruindo a lógica dos demais discos, mas é uma lógica que exatamente a gente precisa olhar para aquela situação orgânica em que foi produzido o próprio disco. Boa parte das canções são escritas pelo grande Marcelo Iuca, agora em memória, falecido, penso que o ano passado. O Marcelo Iuca foi um dos maiores escritores que fez a minha cabeça enquanto adolescente, né, e como adulto também, autor de grandes clássicos da música brasileira. E esse disco do Rapa parece uma coletânea com tantos clássicos que acabaram se tornando êxitos na música brasileira. O disco também traz faixas já com títulos bem fortes. Então, por exemplo, Tribunal de Rua, Me Deixa, A Minha Alma, O Que Sobrou do Céu, Cristo Oxalá, são todas canções que se coadunam em elementos prioritários para formar todo o disco. Todas as faixas do disco, de certa forma, também dialogam com o seu título e com a sua capa. A capa do disco, que vocês vão ver aqui, tem elementos extremamente ligados às canções. Então, seja os elementos que constituem as forças policiais, as forças repressivas, as forças da milícia, né? A fragilidade das crianças diante desse cenário, a lógica, a própria hermetização do cangaceiro como sinônimo de violência, mas também de resistência que a capa apresenta, né? Existem vários, as pichações como discursos de resistência das periferias, enfim, como elementos narrativos e constitutivos de um certo discurso, também são apresentados na capa do disco. Então, a capa chama atenção diretamente para o título da obra, e o título da obra diretamente chama atenção para as faixas, que por sua vez também chamam a atenção para esses dois elementos. O início do disco chama muito atenção pela sua faixa inicial, a canção Tribunal de Rua, quando os trechos iniciais dizem mais ou menos assim: a viatura foi chegando e foi logo me parando, né? Então isso faz parte do dia a dia, do cotidiano de boa parte das pessoas que vivem nas periferias cariocas e de todo o Brasil. Há um tribunal estabelecido pela polícia, né, pelas milícias, que diariamente acompanham, né, e oprimem essas pessoas na periferia. Então a canção Tribunal de Rua, com letra do Marcelo Iuca, já é o prenúncio do que viria mais à frente em todo o disco, Lado B e Lado A. A viatura foi chegando devagar e de repente resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo: aí compadre, cê perdeu se tiver que procurar. O disco também traz uma série de canções que tiveram muitos sucessos fonográficos. Chama atenção aqui para a canção Lado B, Lado A, que é homônima ao título do disco, e a canção Me Deixa, que também fez muito sucesso nas rádios brasileiras. Mas eu gostaria de citar aqui, nominalmente, 3 canções que compõem para mim o grande coração do disco, além da canção Tribunal de Rua, mas essas 3 canções que eu considero fundamentais para a compreensão dessa obra. Primeiro, eu queria começar com a canção Cristo Oxalá, que faz uma alusão direta à lógica do sincretismo existente entre Oxalá e Cristo na Umbanda, e principalmente aquilo que representa tanto Cristo como Oxalá para o Rio de Janeiro.
né? Seja o Cristo Redentor como sinônimo de esperança, seja Oxalá também como sinônimo de esperança nas afro-religiões. Então, o Cristo Redentor e Oxalá se coadunam nesse universo, mas de certa forma a gente sabe a violência que existe nos aspectos religiosos. A gente sabe que o Rio de Janeiro foi palco e é palco também de muitas violências policiais, conservadoras em relação aos seus cultos afro-religiosos, desde os anos 20, 30 e 40 até hoje em dia. A canção O Que Sobrou do Céu também já começa com um lema que prenuncia tudo que virá na canção. Faltou luz, mas era dia. Então, essa ideia da falta de luz, da falta de esperança, do dia a dia incendiário que toma as periferias do Rio de Janeiro, está exposta diretamente nessa canção, que tem uma melodia fantástica, e particularmente a voz do Marcelo Falcão ilustra muito bem as aflições dos cenários cariocas. Essa também é uma canção com a letra do Marcelo Yuca, bem como boa parte desse disco. Então eu gostaria de deixar aqui essa observação. Há um documentário sobre Marcelo Yuca chamado No Caminho das Setas, que para mim é um dos documentários que mais ilustra a carreira do próprio compositor, que foi vítima nos anos 2000, exatamente sobre aquilo que o disco já falava, né? Sobre a violência de rua. O Marcelo Yuca levou vários tiros, ficou muito tempo no hospital, ficou paraplégico e por um bom tempo teve risco de perder a sua perna. Faleceu agora há pouco, mas a sua obra, seu legado com certeza continua. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. A canção Homem Amarelo também foi um grande sucesso radiofônico do Rapa, e para muitos esse disco é considerado um dos grandes discos de manifesto, de denúncia social brasileira dos anos 90. Basta a gente lembrar que os anos 90 são anos que emergem no Brasil o hip hop, o rap, né? Principalmente há uma explosão do mercado fonográfico a partir de uma retomada econômica. Então, a partir de 93, 94, a gente volta a ter bons índices de vendagem pelo Brasil, e a gente lembra também que nos anos 90 a gente teve um acirramento das questões no campo do Brasil, né? Com toda aquela situação econômica que o país enfrentou. Essas situações de agravamento social foram se expandindo para o Brasil inteiro e agravados no Rio de Janeiro, nos universos da periferia, né? Com o crescimento das milícias, enfim, do poder paralelo e da expansão do tráfico de drogas. Ainda sobre as letras e músicas que compõem esse disco do Rapa, vale a pena chamar a atenção para os outros títulos das canções apresentadas, como por exemplo, Nó de Fumaça, Favela, enfim, outros títulos que fazem alusão direta a todos aqueles elementos que estão constituindo a obra da banda carioca. Curiosamente, é um disco que foi lançado 2 anos após o livro Cidade de Deus, e logo depois o livro se tornou um grande sucesso nas telas com a direção de Fernando Meirelles. Então, eu gostaria de terminar esse nosso encontro de hoje, essa nossa conversa, falando um pouco sobre o maior sucesso desse disco, que é a canção A Minha Alma. A canção A Minha Alma também é composição do Marcelo Yuca e traz um dos grandes lemas da nossa música, da nossa resistência, e que propositalmente hoje eu escolhi essa camisa para falar sobre esse disco e principalmente para falar sobre esse momento, não só que o mundo vive, mas que o Brasil enfrenta nas periferias de todo o país, nominalmente as periferias cariocas, né? E eu termino esse vídeo com a frase: pois paz sem voz não é paz, é medo. Não vamos calar, Marielle vive. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela que diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz.